Olá pessoal, meu nome é Eldinho Bonifácio e sou professor de matemática das escolas Sei Romualdo e Sei Roberto Freire. No nosso encontro de hoje, vamos conversar sobre sólidos geométricos. Quais as fórmulas mais importantes para a nossa prova do Enem? Fique ligado porque você vai detonar. E sabe por que você vai detonar? Porque do Enem eu sei. Então, galera, eu quando ensino esse assunto para vocês, que são os nossos alunos, eu sempre divido ele assim, olha só que massa. Sólidos que têm duas bases paralelas e iguais. Atente para essas informações teóricas, o Enem adora elas. Sólidos com duas bases paralelas e iguais. Nós temos os prismas e nós temos os cilindros. E eles comungam de duas fórmulas, a área total e o volume. A área total é duas vezes a área da base horas. São duas bases iguais. Então, duas vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é a área da base multiplicada, pela altura. Então, essas duas fórmulas, elas servem para os sólidos que têm duas bases paralelas e iguais. E aí nós temos os prismas e os cilindros. Lembrando que o cilindro ainda tem uma particularidadezinha. A base dele é um círculo. Consequentemente, a sua área da base é π² elevado ao quadrado. Então, sólidos com duas bases paralelas e iguais. Essas duas são as duas fórmulas que você não pode esquecer e tem um jeito muito fácil de memorizar, né? É só lembrar que são duas bases paralelas e iguais, essas duas fórmulas. Fechou? Vou dar agora uma apagadinha no quadro para a gente falar dos sólidos que têm uma ponta. Sólidos que têm uma ponta. Nos sólidos que têm uma ponta, nós temos as pirâmides e os cones. Eles também comungam de duas fórmulas. A área total deles será a área de uma base, só tem uma base, mais a área lateral. E o volume? Todas as figuras que tiverem uma ponta, o volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, essas duas fórmulas elas vão servir para os sólidos que têm uma ponta. No caso do cone, nós ainda temos que a base é um círculo, então a área da base é πr². Nós temos que a área, lateral do cone é a fórmula πrangI, em homenagem a uma praia do nosso estado do Rio Grande do Norte, Pirangi, πrg. E como vocês podem observar, nós temos aqui um triângulo retângulo, E se nós temos um triângulo retângulo, de boas, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Não esqueça disso. G2 é igual a h² mais r elevado ao quadrado. Sólidos que têm uma ponta, ok? Vamos dar aquela apagada para falar agora daqueles alunos que não estudam mais, que não é o seu caso. Que alunos são esses? Os esferas. E de esferas, o que é que tem de interessante para você? Área da esfera. A área da esfera é a fórmula 4π² elevado ao quadrado. Volume da esfera, pessoal, é 4π² ao cubo sobre 3. E detalhe fundamental, guarde isso na sua mente. Peguei uma esfera, fiz um corte, como se nós estivéssemos com a Terra, onde aqui é a linha do Equador e aqui é um paralelo.
Na hora que você faz o corte, você gera uma calota esférica, que é essa parte de cima, como se fosse uma calota da Terra. Ela tem um raio, ó, Rzinho. Aqui é o raio da esfera, Rzão. E aqui é a distância entre o centro da bola e o centro da secção, o centro do corte, o centro desse círculo. Como nós temos mais uma vez um triângulo retângulo, devemos ter em mente a aplicação, pessoal, do lindo Teorema de Pitágoras, o velho Pit, que isso vai ficar R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Dzinho elevado ao quadrado. Esse é o resumaço de geometria espacial, cheio de orientações para vocês. Não deixem de curtir essa aula, porque vai ser, ó, top e vai fazer a diferença na sua prova do Enem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado bastante e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Lembrem sempre, do Enem, eu sei.